Eduardo, Domodomo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da Black Clover aqui no canal, onde hoje irei falar sobre o episódio de número 125, aquele episódio lindo, cheiroso, gostoso, aquele episódio de transição, episódio especial, o episódio mais conhecido como nosso querido filler. Para todo caso, foi um episódio que eu posso dizer que diante daqueles dois das semanas anteriores foi muito melhor, porque eu quero que você pense que semanas anteriores foi apenas recapitulação. O que teve de interessante e relevante nas semanas anteriores? Apenas as imagens da Open nova que a gente tem que ver o mangá, a gente acompanha, a gente já fica na hype, a gente vê, digamos, o que eles estão colocando só pra dar hype e o que realmente vai acontecer, como as pessoas também que só veem o anime já estão criando expectativa pelos personagens novos. Ou, se você viu o vídeo, você sabe alguma coisa que eu já vim apresentando pra você que pode acontecer. Mas, por todo caso, tirando isso, o que teve? Só foi recapitulação, a gente relembrou do Mirier, digamos que do grande casal Nero e do Mirier, do arco dos elfos, foi apenas isso. E esse episódio já foi diferente, porque esse episódio ele foi divertido, foi engraçadinho, ele teve, digamos que, um enredo, assim, uma história. Por mais que seja episódio filler só pra ganhar tempo pra que o mangá continue se estendendo e o anime não alcance tão rápido, eu ainda acho que foi legal esse capítulo, ou melhor dizendo, esse episódio, pelo fato do que? Triângulo amoroso. Isso mesmo que você ouviu. A gente já sabe que o nosso querido Asta tem um harém em Black Clover, mas digamos que os chips principais são Asta e Nero e Asta e Noire. E acontece que a gente viu que o triângulo amoroso está formado, e eu vou comentar sobre isso no vídeo. Para todo caso, uma parte que eu gostei também do episódio é o fato do Zora. Pelo fato do que? A gente não tinha visto, digamos que, a convivência dele com os Touros Negros. A gente sabia que ele tinha entrado, só que desde o momento do Royal Shiken, aquele arco, digamos que no ano passado, a história ficou muito frenética, porque daí foi pra base do Byakuya, depois veio os Elfos, depois ataque no Reino de Clover, agora o Akuma, agora tá, digamos, indo para novos reinos, então a história continua frenética. Só que você percebe que tá tendo momentos, digamos, que a história vai se acalmando para que dê tempo, digamos, para que você acalme teu coração e para que a adaptação possa continuar, digamos, indo com calma. Mas, para todo caso, o que eu quero dizer com isso é que a gente não tinha visto o Zora por mais que ele tivesse entrado nos Touros Negros. E acontece que agora que passou toda essa confusão e vai começar uma nova, a gente viu um pouco da convivência de todos ali e foi bem legal, porque aparentemente todos os Touros Negros estavam nesse episódio. A gente não sabe, né, porque o Yami sempre dá um manto pra alguém, tipo, o Zora foi a mesma coisa, a gente não sabia e o Yami já tinha dado esse manto pra ele faz tempo. O Zora, na verdade, é como se fosse um senpai do Magma e do Asta, então a gente não sabe se o Yami também não deu o manto dos Touros Negros para outro personagem que ainda não apareceu, não é mesmo? Mas no momento atual, a gente desconhece isso e acontece que todos estavam presentes. Então foi bem legal, porque a gente viu um pouco da Nero, a gente viu a Noire, a gente viu, digamos que os outros personagens principais, como a gente já conhece a personalidade, Gray, o Gaucher, a gente viu mais do Renly. Então esse episódio foi muito legal pela introdução, pela convivência dos personagens novos ali, dos Touros Negros, com os demais. Então acredito que eu vou falar tudo o que eu achei, como foi o que eu gostei e o que eu achei mais relevante desse episódio, que fica mais conhecido como a base nova dos Touros Negros. Começando, vamos logo para a melhor cena do capítulo, ou melhor dizendo, do episódio, porque vamos ser honestos, o melhor triângulo amoroso da Jump é de Black Clover, por conta que Asta, Noire e Nero é a melhor coisa a se ver, embora o Asta nutra sentimentos pela Shishtariri, mas tudo bem, né? A gente esquece desse fato. Pelo todo caso, o que eu tenho para ressaltar deles? Eu quero que vocês notem que teve muita semelhança e já foi criada a rivalidade. É aquela rivalidade que é criada meio que indiretamente, porque você vê que o Asta, ele tem a missão dada pelo Yami de caçar lá as bestas mágicas, que são os pets do nosso querido Capitão dos Touros Negros. E acontece que o Asta fala, já que todos nós somos novatos, Kohais, vamos juntos, Nero e Noire. E acontece que elas dizem não ter escolha ao mesmo tempo e já se olham uma para a outra. Então é aquela cena que a gente já fala, a guerra de chips, para se ganhar o Asta começou em Black Clover. Então, sério, é aquela briga de waifus, porque alguns vão preferir a Noire, alguns vão preferir, digamos, que a Nero. Então é aquela coisa linda. Eu amo ambas e que seja um triângulo amoroso lindo, perfeito e que continue nesse clima onde o Asta só tem olhos para Shishtariri e assim ele não se relaciona com nenhuma delas e não parte meu coração. Pra todo caso, o que eu quero dizer também, além dessa cena, é que ela foi relevante por conta do que? A Noire, ela é tsundere, a gente sabe, mas não tem como, ela consegue demonstrar, ela tá com total ciúmes do Asta. Não é à toa que a gente vê que ela pensa, ela fica preocupada, pera, mas esses dois dividiam o quarto. Tudo bem, a Nero é um pássaro, ela só estava vigiando o grimoário do Asta, como diz, mas mesmo assim, mesmo que ela tenha ficado só no peitoral da janela, eles dormiram junto, eles dividiram o mesmo quarto. E por que eu tô preocupado com isso? Não é como se eu me importasse com o Asta, como se eu nutrisse algum sentimento. E por que esses dois estão brigando tanto? Dizem que quando eles estão discutindo é quando eles mais se dão bem. E eu não sei se eu posso chamar isso
de discussão. Então, sério, foi uma parte muito engraçada essa da Noelle. Ela tava com total ciúmes, ela acha a Nero fofa, como foi mostrado, só que nesse episódio está concretizado, mostrado que a Noelle tem ciúmes um pouco da relação do Asta e da Nero, porque a gente viu, digamos que a atitude, a preocupação dela, digamos que com a sua nova rival. Então, praticamente, é uma rival à altura, né? Porque ela é fofa e ela tem o Asta como pet dela. Então, a Nero é totalmente invencível, sejamos honestos. Mas, em todo caso, eu gostei das reações da Noelle quando o Asta, digamos que fica próximo dela, porque ele sentiu um kiss semelhante, ou próximo de alguém que ele já conhecia, como se fosse uma besta mágica. Acontece que a Noelle fala que não estava preocupada com ele, ela já começa a falar um monte de baboseira, já fica com o rosto avermelhado pelo Asta ter chegado perto. Então foi uma cena boa, porque gera aquela cena também de fanservice de chip. A gente vê que o Asta fica coladinho nela, pra quem gosta desse chip é muito bom. E também teve a cena que a Nero puxa a bochecha do Asta, e acontece que ela fala: você acha que eu fui seu pet? Você que foi meu pet esse tempo inteiro, garoto. É melhor você tomar cuidado, eu só estava vigiando seu grimoário, então é melhor que você fique quietinho e continue agindo como sempre foi. E foi legal porque a gente viu que se tivesse uma relação, o chip fosse real mesmo, a Nero que seria quem manda no Asta, porque ela puxa a orelha, ou melhor dizendo, bochecha, e o Asta fica quieto e não faz reação nenhuma. Então foi muito boa essa cena. O Asta, tipo, tá nem aí, ele tá totalmente desligado pra chip, seja em volta da Noelle, seja em volta da Nero, o que deixa muito mais divertido a obra, porque ele já tem uma paixão, a gente sabe disso, mas fica engraçado ver esse tipo de cena. Por mais que a gente saiba que a Nero, ela tem um crush, né, do nosso querido primeiro Rei Mago, a gente sabe, né, que no momento atual, o Asta, que esse Rei Mago, ele é determinado, ela pode ter nutrido algum sentimento por ele. Então acontece que o chip tá feito e não tem como. Mesmo que não aconteça, eu vou chipar isso pra sempre. Então eu gostei das cenas que foi mostrado, seja o puxão de bochecha da Nero, seja o rosto quase colado do Asta e da Noelle, porque foi muito fofo. Mas acredito que, tendo falado uma parte disso, vamos continuar ainda abordando mais cenas que foram interessantes em volta desse triângulo amoroso. Acredito que assim eu concluo o primeiro ponto que eu queria apresentar com vocês, que era em volta do triângulo amoroso, por conta que eu apresentei todas as cenas, na verdade. Eu falei da cena, né, que a Nero, digamos, puxa a bochecha, porque o Asta começa a falar de pet, tendo em vista que eles estão procurando os pets do Yami, e acontece que ele fala que ele cuidou da Nero quando ela era um pássaro, como se fosse seu próprio pet. E nesse momento daí a Nero diz a visão dela, que na verdade o pet ali era o Asta. Então foi uma cena que eu já ressaltei bem rápido, mas foi bem fofinho, eu achei bem engraçada. Eu diria que foi aí que surgiu toda a emoção, os ciúmes da Noelle, a maneira com que ela não sabia lidar. Então foi muito divertido essa parte, eu gostei pra caramba, porque depois a Nero, ela se afasta dos dois, porque ela vai, digamos, olhar ao redor, lá pelos céus, porque ela se transforma em pássaro, e acontece que a gente vê, né, basicamente que foi só Asta e Noelle juntinhos, coladinhos, sozinhos. E nesse momento a Noelle já ficou meio que preocupada, embora ela não saiba esse tipo de sentimento, ela não queira demonstrar nada, como se ela não estivesse preocupada. Então eu gostei bastante, foi muito fofo essa parte focada nesse casal de Black Clover. Seja o Asta e a Noelle, seja o triângulo amoroso, seja Asta e Nero. Mas para todo caso, acredito que ressaltei tudo que eu queria, pelo menos que foi apresentado nesse episódio. Sobre Triângulo Amoroso e Black Clover, a gente sabe, né, que nem é o foco da obra romance, é bem pouco. Eu acho que o único casal que, se fosse acontecer, seria talvez Charlotte e Yami, ou Vanessa e Fígaro, Yami e Vanessa, vice-versa. Você vai ter umas pistas no próximo episódio, porque vai envolver romance, e daí a gente conversa sobre isso no próximo episódio. Mas até lá, vamos esperar. Mas se você já viu os vídeos, você sabe as indiretas, pistas que eu já dei aí sobre o romance que vai acontecer em volta da cavaleira, digamos, da Capitã Mágica das Rosas Azuis, ou pelo menos da confissão dela. Mas, para todo caso, tendo falado sobre essa parte, acredito que, como eu disse, romance é bem pouco que vai ter em Black Clover. Se tiver, eu acredito que vai ser em volta desses personagens. Mas eu acredito que o Asta não falta opção, ele tem waifus maravilhosas, não é à toa que tem uma areia. Mas, para todo caso, acredito que, tendo falado um pouco sobre esse primeiro ponto, vamos para o segundo ponto, em Black Clover, onde a gente fala da missão atrás, a caça às bestas mágicas dada pelo Yami. Mas acredito que, indo para o segundo ponto, vamos falar sobre a missão da caça às bestas mágicas, os pets de Yami Sukehiro. Por conta que o nosso querido Capitão Mágico tem 3 bestas mágicas, que já foi apresentado em Black Clover, por sinal, foi bem rápido, mas apareceu em momentos, digamos, diversos, quando estava no começo da obra, quando o Asta tinha que cuidar delas. E acontece que é isso, essas bestas estão na floresta, elas fugiram pelo fato de que praticamente com a destruição que teve ali de uma parte da base, acontece que elas tiveram que esperar lá. E como a base se moveu, ocorre daí que elas se perderam ou foram para a floresta. E daí o Yami dá missão de busca, porque realmente ele disse, se elas quisessem viver fora, né, da base de Todos Negros, tudo bem, ele colocaria elas para viver na montanha, num lugar seguro.
Só que acontece que não era isso, elas só se perderam praticamente e acontece que elas esperavam eles voltarem. Tanto que elas estavam já necessitadas de atenção, porque querendo ou não viraram bichos domésticos em modos. E acontece que foi muito engraçado porque pelo que o Yami fala para o Asta, garoto, você é inocente, meu querido Koza, meu querido Asta. Se você acha que elas vão te reconhecer por ter curado delas há meses atrás, você está muito enganado. Porque um dia na floresta faz com que ela volte ao seu habitat, ao seu instinto natural. E quando o Yami falou isso no começo, a gente achou, caraca, eles vão ter uma missão difícil. Eles vão ter que trabalhar em equipe, vão ter que lutar contra as bestas mágicas. Só que também tinha o lado, eles não podem machucar essas bestas porque senão eles vão ser mortos. Porque a gente viu que o Luke falou, opa, eu estou louco para matar, estou louco para lutar contra uma besta mágica. E daí o Yami só fala, encosta um dedo nelas que você vai ver que se você não vai ser morto por mim, garoto. E foi muito engraçado porque o Yami, ele é realista no que ele fala. Tanto que a gente viu que geral tava assustado. O Fílado tava pensando, se eu relaxar aqui, o Yami vai acabar com a minha raça. O Magma pensava, a gente tem que concluir isso antes que o Yami-san acabe com a gente. Então foi bem legal isso, porque a gente viu daí, todo mundo ficou dividido. O único que não foi pra missão foi o Zora, que foi muito engraçado, porque o Yami mesmo fala, depois eu acabo com aquele mascarado que fugiu da missão. E acontece que ele foi pro Golden Time dele, né? Porque o Yami aproveita. Quem lembra desse Petit Kodobai entendeu que eu falei do Golden Time do Yami. Mas, para todo caso, o Zora, ele ficou comendo uma maçã e tirou um cochilo lá. E acontece que os outros que se ferraram atrás dessas bestas mágicas. A gente vê que, sendo bem rápido e breve com vocês, falando sobre a parte que foi o Magma e o Luke. Então, eles só lutaram basicamente, eles mostraram o treinamento, o poder deles, e basicamente não teve diferença alguma, porque eles só, digamos que se quebraram, ficaram sem mana, e assim as bestas mágicas acabaram, digamos que lambendo, fazendo com que eles ficarem inconscientes. Sobre a parte lá do Gaucher, a Gray e o Gordon, a gente vê que basicamente também não teve diferença alguma. A gente vê que eles estavam tudo medroso, as bestas mágicas eram contra de todos, então, tipo, só foi pura lambida também e eles ficaram inconscientes. E concluindo com a Charmin e a Vanessa e o Fígaro, a parte deles foi mais engraçada, porque a gente viu que a Charmin estava cozinhando, a Vanessa estava bebendo, e elas estavam fazendo com que o Fígaro também ficasse relaxando. O Fígaro pensava que ele ia ser morto se o Yami pegar ele, e acontece que basicamente foi isso. As bestas mágicas chegam, pegam um por um, acontece que o primeiro foi o Fígaro, a presa mais fácil, obviamente. Acontece que a Vanessa fala, vai ver ele comprar minha bebida, por isso que ele saiu. Acontece que daí a Charmin é levada, e daí a besta mágica tá ali olhando pra Vanessa, e ela pensa, caraca, Charmin, você tá diferente, né? Você ficou mais cabeluda, você tá maior. Se você continuar com essa forma, aquele gatinho lá do Alvorecer Dourado não vai dar a mínima pra tu. Referindo-se ao Yuno, que é a paixão da Charmin. Então foi muito engraçado, por conta que a Vanessa achou que tinha bebido demais e confundiu, digamos que, a Charmin com uma besta mágica. Então foi muito engraçado, porque é totalmente diferente, é pra ser uma cena engraçada, mas eu quero que você pense que a Charmin realmente, ela tem uma transformação bem diferente. A gente viu que ela não é somente humana, se eu não me engano, ela é meio anã e meio humana. E ela tem meio que a ovelha como uma criatura lobo. É só você lembrar da luta dela contra o Taurino, lá do Arco dos Elfos. Então acontece que não seria totalmente, digamos que, inacreditável se ela estivesse numa outra forma. Mas naquela forma ali apresentada é bem forçado, né? Não tem como ser a Charmin. Mas foi muito engraçado e eu gostei e tinha que ressaltar. E daí a gente vai pra parte, né, da nossa querida Noeri, Asta e a Nero, que volta e diz toda a situação para eles, porque eles encontram o Magma, o Ruko. Basicamente o Magma tá falando, Asta, esqueça-nos. Vá atrás do capitão, ele pode sofrer perigo, as bestas foram atrás dele, como se as bestas tivessem acabado com ele, porque parecia isso. E acontece que daí o Asta chega, o Yami tá no Golden Time dele, as bestas estão batendo, o Yami tá falando, poxa, o negócio não saiu do covil e vocês não param de me incomodar. E acontece que o Yami sai, ele vê que são as bestas mágicas, ele achava que era o Asta, e lembrando que faz sentido o Yami achar que era o Asta, pelo fato de que o Ki do Asta estava próximo, então não podemos esquecer desse fato. E acontece que não era o Asta, eram as bestas mágicas que foram devorar o Yami. E quando o Asta chega, basicamente elas só queriam atenção, só estavam lambendo ele, e foi praticamente isso. Digamos que todos só ficaram lambidos, e acontece que isso fez com que eles ficarem inconscientes e desmaiassem pelo excesso, digamos que, de atenção que os bichinhos queriam. Então praticamente foi resolvida toda essa questão. E sério, foi muito boa, porque basicamente a gente achava que, caraca, as bestas mágicas são perigosas, não é à toa, e por isso que elas vivem numa cela, elas podem acabar com qualquer pessoa se estiverem à solta, e praticamente não foi isso, só foi a atenção que elas queriam, como qualquer bichinho de estimação. Então eu me diverti muito, foi uma parte muito boa e muito engraçada. Finalmente vamos para a reconstrução dos Touros Negros e sua base. Por conta do que? A gente viu que enquanto tinha a parte da caçada dos
dos animais, das bestas mágicas no episódio, foi mostrado que o Renly estava atendendo às sugestões, estava vendo como ele iria fazer a nova base, pelo fato de que ninguém lembra como era a antiga base. E acontece que, pelo fato de todos sempre estarem quebrando a base, estarem brigando, discutindo, o Renly sempre tinha que reconstruir, por isso que a base também sempre muda de forma. Então, acontece que ele atende às sugestões, o Asta dá a ideia, né, que todo mundo poderia falar algo que quer que tenha na base nova, e foi isso, né? A base virou, digamos que um desastre, porque basicamente todos os touros negros iriam dormir no mesmo quarto. A gente vê que praticamente teria, digamos que uma armadilha, né? Que é tipo um poço para a Grace se esconder. A gente viu que a frente da base tinha mudado bastante pela sugestão do Magma. A gente vê também qual foi outra sugestão. O Yami iria dormir junto dos animais, das bestas mágicas. Então o Renly atendeu a sugestão de todo mundo. E isso foi muito engraçado. Por conta do quê? Praticamente a base voltou para como era, porque o Yami falou, pode arrumar isso aí. E acontece que daí todo mundo lembrou como era a base e voltou à antiga forma. Foi muito engraçado pelo fato de que a gente viu várias reações. A gente viu que o amor, o X-Code do Gaucher pela Mari foi a tanto que o Renly não pôde atender de colocar a base do lado da igreja. Só que acontece que ele fez, digamos que, um termômetro, alguma coisa, um dispositivo que vai medir a temperatura, digamos que do tempo e do clima, e vai falar todo dia para o Gaucher, na voz da irmã mais nova. E acontece que, tipo, tinha uma vantagem para cada membro. E foi engraçado pelo fato que o Asta, ele tinha gostado do quarto, digamos, ser compartilhado, dormir com todo mundo, por conta que lembra o tempo que ele dormia lá na igreja com o Yudo e com o Nashi. Então foi muito fofinho essa parte do Asta. Só que acontece que a Noera não gostou, porque ela já tava, digamos, com vergonha. Ela tava pensando como que ela iria dormir perto da pessoa que gosta, né? Então acontece que foi muito divertido essa parte. E acontece que não aconteceu isso porque foi reformulado novamente. Então, pelo todo caso, eu gostei bastante. Foi um episódio muito divertido. E acaba com uma parte, né, do Asta relembrando todos os momentos que ele teve até agora com os touros negros. E agradecendo, né, pelo apoio dos seus companheiros por ter ele ao lado. Que isso ajudou muito ele e a força dele também ao mesmo tempo. Então foi uma parte muito bonita apresentada. A gente vê que todos são honestos, eles pensam, reconhecem que é graças ao Asta que eles também podem sempre se superar. Então foi uma parte bem fofinha, porque mostra que no próximo episódio realmente é o que foi mostrado nesse final, que eles vão começar a caça, digamos que a pistas, a investigação de demônios, para poder limpar o nome do Asta no reino de Clover. E assim se conclui esse episódio de uma maneira muito perfeita. Sem dúvidas, foi um ótimo episódio de Black Clover. Eu devo dizer que eles conseguiram fazer 2 pontos bem simples, se digamos que o tempo inteiro do episódio foi fantástico. Afinal, foi um enredo divertido. Na minha opinião, ao meu ver, eu gostei da história, quero deixar bem claro isso. Não é sempre que Filha vai agradar todo mundo, mas era um episódio que eu queria ver para ver como seria a reação, digamos que de todos os touros negros juntos, reunidos, ver a convivência deles, digamos que ser um episódio mais light. Então, praticamente, eu gostei muito do que eu vi e acho que foi legal. Para todo caso, foi muito melhor que o episódio de recapitulação das semanas anteriores, isso ao meu ver. Mas, então, eu acredito que, falando um ponto que eu ainda não havia abordado com vocês, sobre as bestas mágicas, como que teve essa relação com o Yami, como é que ele adotou elas. Acontece que um dia quando ele voltava para o QG dos Touros Negros, ele viu, digamos que, os pais dessas bestas, né, quando filhotes, mortos. Então acontece que quando ele chega próximo delas, elas acabam adotando ele, digamos que como um dono responsável. E acontece que desse momento em diante, ele teve que cuidar delas. Ele mesmo diz que ele tentou se livrar delas diversas vezes, mas acontece que não rolou, então ele cuidou delas e até hoje são os pets dele. Foi muito engraçado isso porque mostra que o Yami daria uma liberdade se elas quisessem, mas se elas não querem, se elas só se perderam, ele vai atrás delas. Então eu gostei bastante, foi uma parte muito emocionante e chocante. Sério, foi muito engraçado essa cena, porque no momento que o Asta se emociona, a gente se emociona. No momento que o Asta se decepciona, a gente se decepcionou com a revelação que o Yami deu. Mas, pra todo caso, um ponto bem também interessante é que a introdução mudou. Isso mesmo que você ouviu, não é mais aquela introdução que o reino de Clover teve um ataque de um demônio e um jovem mago muito talentoso acabou com esse demônio e virou o primeiro rei mago. Não é mais essa introdução, pelo menos não foi nesse episódio. A partir desse episódio, eu acredito que a introdução nova é a que foi mostrada que o reino de Clover, um reino onde tudo é feito com a magia e as pessoas sempre vivem, dependem dela, e tem um garoto sem magia que decide se tornar o rei mago para proteger todas essas pessoas. Então acontece que mostra, digamos que o enredo inicial, a história de Black Clover, o objetivo do protagonista, mostra a silhueta do Yuno no estado, digamos que do espírito de vento, a fusão, e o Asta na Black Form. Eu gostei por conta do que, se realmente for essa introdução nova, eu achei fantástica. Eu quero deixar bem claro isso.
porque a parte do Lumière foi muito interessante, foi muito bonita, já foi mais de 120 episódios nessa introdução, só que eu quero que vocês lembrem que a parte dele, né, a ligação, né, com aquele demônio, digamos que todo o desenvolvimento que tinha para ser mostrado sobre a história do primeiro Rei Mago, de certo modo, já foi mostrado. Pode ser que o Tabata Sensei, digamos, inclua novos fatos com o tempo, pode ser que sim. A história inicial a gente já conhece aquela introdução, já sabe todo esse básico. Então eu acredito que é bem relevante você mudar a introdução, colocando agora o momento atual, o objetivo do protagonista e que ele irá se tornar o Rei Mago, como foi mostrado pela introdução. Então, praticamente, a gente teve um spoiler ali indireto, que o protagonista vai se tornar o Rei Mago, pelo que é dito, mas pode ser só uma visão, um modo de se dizer, como pode ser o que vai acontecer no final da obra. O que eu posso dizer é que se for realmente a nova introdução que vai sempre ser usada, eu gostei, mostra o Asta na Black Form, mostra o Yuno, que é o rival dele, mostra o Reino de Clover, o objetivo inicial seria uma bela introdução, e eu acredito que para ser focado no protagonista era necessário, porque a gente quer ver agora a introdução, né, a cada episódio, mostrando, né, o objetivo, a história do Asta. Então eu gostei ao meu ver. Mas para todo caso, praticamente tendo ressaltado esse ponto, né, da introdução nova, que eu espero que seja mesmo, acredito que falei tudo que eu queria abordar com vocês, então vamos para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Black Clover? Para o próximo episódio de Black Clover, meu querido e minha querida Kohai, finalmente voltamos à adaptação do mangá. E isso é um ponto positivo, é um ponto bom, porque foram 3 episódios, né, digamos que de recapitulação, filler, transição, episódio especial, como você preferir chamar. Eu diria que é aquele episódio para ganhar tempo para a adaptação do mangá. Então, eu diria que foi bom, porque a gente ficou relaxado, a gente ficou mais calmo, e agora o que vier vai ser bombástico, vai ser frenético, vai ser muito bom, fantástico, arrepiante, que vai fazer com que a gente fique criando hype novamente, como foi com o Arco dos Elfos. Relembrando que a história agora pega uma vibe mais calma, até ir pros momentos mais tensos, você vai perceber isso. Mas o próximo episódio vai ser muito engraçado, porque é a confissão da capitã da Aruba, digamos, a Aruba, na verdade, que é das Rosas Azuis. E eu acho que vai ser bem engraçado, porque a Charity é uma das melhores waifus. Ela é uma personagem que ela demonstra ser tsundere. Ela tem, digamos, semelhanças com a Noire, só que ela tem, digamos, com um grande crush, digamos, que no Yami. Diferente da Noire, que não quer reconhecer esses sentimentos, a Charity reconhece e sabe que alguma hora ela vai ter que falar os seus sentimentos para o Yami. Então, será que será isso? Será que uma comédia romântica acontecerá em Black Clover no próximo episódio? Então, a gente vai ter que ver para descobrir. Mas o que eu tenho certeza é que assistindo, lendo, próximo episódio, capítulo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Black Clover. Mata na